Graça e paz lhe sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Voltamos com os Drops e agora estudaremos a história de um homem muito importante, Abraão. Já vimos a criação, vimos a queda e agora entramos no terceiro grande tema da Bíblia, quem sabe? O plano de redenção, a redenção. Então, nós vamos estudar o reino de Deus por toda a Bíblia, é isso que nós estamos fazendo. Já vimos a criação, já vimos a queda do homem, começamos agora a estudar a redenção e terminaremos lá na frente estudando a consumação de todas as coisas. Então, me acompanhe para a gente começar com esse personagem tão incrível que é Abraão, logo depois da vinheta. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12 é o primeiro capítulo que nós vamos estudar. Você sabe que o vídeo está um pouquinho atrasado diante daquilo que a gente está desenvolvendo nos domingos, mas eu acho isso também um ganho, visto que você vai assistindo os drops e retomando temas importantes que você provavelmente já esqueceu das pregações de domingo. Então vamos lá? Gênesis 12, 1. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Deus diz. É assim que Deus cria todas as coisas em Gênesis 1. E disse Deus. Quando Deus fala, Deus cria. Estamos começando aqui o plano de redenção. Deus escolhe um homem e fala com ele. Ou seja, Deus irá criar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Na criação, Deus fala, e agora, para a redenção, há também a voz de Deus. E o que Deus está falando, né? O que Deus está falando? Ele está falando para criar algo novo. A gente já viu nos estudos anteriores que dentro da leitura do Gênesis, dois números são muito importantes, 7 e 10. Lembra disso? Que 10 fala sobre plenitude. Abrão é um número 10. Isso aponta para uma figura adâmica, não é mesmo? Lembra lá da 10ª geração de Adão? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Noé é uma figura adâmica, visto que, através de Noé, há um pacto de um novo começo. Não vou destruir mais a terra com água, daqui para frente você tem a bênção que Adão tinha. Você está abençoado para multiplicar-se, para governar a terra e por aí vai. E depois de Noé, nós temos também 10 gerações. Ó, Noé, está acompanhando aí, João? Tem um filho que se chama Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão. A partir de Sem vem Abraão, e por isso que a descendência de Abraão é chamada semita. É por isso que odiar judeus, por exemplo, é antissemitismo, porque são os filhos de Sem. Então vemos aí que Deus está escolhendo um homem e não é ao acaso. A gente já falou que Gênesis 3,15 coloca ali uma oposição entre a semente da serpente e a semente da mulher. Deus está, então, com o passar do tempo, mantendo para ele um povo. Deus está escolhendo um povo. Deus está selecionando os seus. Noé é encontrado justo dentro de sua geração e não é por acaso. Ele é parte da linhagem que sai de Sete. Sete é aquele que substitui o Abel que havia morrido. Então, Noé não é por acaso. Ele está dentro de um plano. Abraão não é por acaso. Está dentro de um plano. Sem é o filho abençoado por Noé. Canaã é o neto, filho de Cão, que é amaldiçoado. A gente vê mais uma vez duas sementes dentro dessa semente abençoada. Por mais que Abraão não soubesse, ele estava dentro do plano de Deus. Então Deus fala, e quando ele fala, ele cria. E é
perceptível que esse criar de Deus não é aleatório. Ele está escolhendo um homem que irá cumprir com a sua vontade. Vemos aqui a eleição. E vemos que essa eleição é sem mérito algum de Abraão. Contemporâneo de Abraão é um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é o homem usado lá em Hebreus para justificar o sacerdócio de Cristo. Esse camarada é interessantíssimo, é um sacerdote do Senhor. Mérito por mérito, fidelidade por fidelidade, por que Deus não escolhe então Melquisedeque para começar através dele uma descendência abençoada e escolhe lá Abrão, que está lá em Ur, um camarada envolvido com paganismo, um homem que não conhecia a Deus, um homem que está envolvido com deuses falsos. Deus escolhe Abrão e prova que é possível construir a redenção a partir de um homem imerecedor. A escolha de Deus não tem base nos nossos méritos. Olhando para Abrão, nós não vemos merecimento. Olhando para a trajetória de Abrão, a Bíblia não vai deixar de lado todos os erros que Abrão vai cometendo e a gente vai estudar alguns deles. Então, Deus elege, e Deus elege sem nenhum merecimento. É possível perceber que essa eleição não é por acaso, visto que Abrão é a 10ª geração de Sem, assim como Noé é a 10ª geração de Adão. E podemos ver alguns outros elementos que mostram que essa escolha foi premeditada da parte de Deus. Ela não é uma escolha feita ao acaso, por mais que essa escolha não tenha como base o merecimento do escolhido. A gente pode olhar, por exemplo, o códigozinho aqui dos 3 filhos, que se repete, né? Adão tem 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Depois nós vamos ver Noé, o segundo Adão, nesse sentido de figura que começa alguma coisa. Nós vemos em Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, ou Cão, né? Tanto faz, são 2 traduções possíveis. E agora para Abrão, nós vemos que seu pai Terá tem 3 filhos, Naor, Arã e Abrão. É por acaso? Certamente não. Outra semelhança que encontramos aqui para perceber que esse homem está dentro do plano de Deus é que uma sequência acontece. Adão, Caim, Lameque, caos. As coisas entram em desordem. Lameque é péssimo, ele mata 2, ele se casa com 2. É uma coisa horrorosa, né? Mas no meio deste caos que a família de Caim vai empreendendo, lá na linhagem de Sete, Deus está provendo para ele Noé. Então Deus chama esta figura adâmica de começo sempre no contexto de caos. Mas qual é o caos que antecede Abrão? Quando Deus chama Noé, destrói lá a coisa toda, preservando a família de Noé também sai uma descendência problemática, não é mesmo? Canaã é amaldiçoado, e depois de Canaã nós vamos ver a história de Babel, onde os homens constroem lá uma cidade que vai tocar o céu, com planos de não serem afastados, de fazerem fama para o seu próprio nome. Deus julga aquele povo, e as línguas são confundidas, os povos são afastados, caos. E depois do caos, Deus chama Abrão. Então, vemos através desses elementos que vão se repetindo na narrativa do Gênesis, que a escolha de Abraão não é uma escolha ao acaso. Então, Deus diz, e quando diz, ele cria. E esta criação de Deus, o plano da redenção, parte da escolha dele por Abrão, que é um homem sem merecimento, mas não por isso este homem é chamado sem um plano. Está claro aqui que a coisa está bem estabelecida por Deus de geração em geração. Então, a quem Deus está falando? Deus está mostrando a sua soberania ao falar a um homem que não merece. Por que ele? Para que Deus possa mostrar a sua graça e a sua soberania em escolher. Então já sabemos que Deus diz, já sabemos que Deus diz a alguém, e porque diz a esse alguém, não é aleatório. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, sai. Verbo, sai, deixe.
E a ideia que o hebraico vai nos dar aqui é: se separe terminantemente dessa vida. Sai da casa do seu pai, sai do meio dos seus parentes, deixa as coisas tudo por si mesmas. Calvino, sobre esse evento, diz: eu te ordeno que vás de olhos fechados. É como se Deus assim dissesse a Abraão: eu te ordeno que vá de olhos fechados até que, tendo renunciado a teu país, te terás dedicado totalmente a mim. Sai de tudo. Deixa para trás. Esquece o que está ficando. Deixa o que está ficando ao seu próprio zelo. Não zele mais dessas coisas. Zele agora de andar comigo. Movimento. Sai. Caminha. Ande comigo. Esse movimento de andar com Deus é algo que está no Éden. O que havia no Éden entre Deus e Adão, senão um caminhar juntos? Deus caminhava pelo jardim e Adão reconhecia que aquele som era o som dos passos de Deus. Caminhar fala sobre relacionamento. Lá na frente a gente vai ver o tabernáculo que caminha no meio do povo. E esse caminhar do tabernáculo ordena a caminhada do povo no deserto. Caminhar é relacionamento. Deus está chamando esse homem para caminhar. Sai de onde você está. Deixa essas coisas ao seu cuidado e vá para uma terra que eu, o Senhor, te mostrarei. É um relacionamento de fé, de confiança. É um caminhar com Deus. E é um caminhar para um lugar. Uma terra. As figuras adâmicas estão ligadas a território, porque as figuras adâmicas estão ligadas com protótipos do reino de Deus. Ok? Adão é governado por Deus e governa sobre o jardim. Noé é governado por Deus e governa a terra. Agora Deus chama esse Abraão para um ambiente de relacionamento e promete a esse homem uma terra, reino. Nós estamos vendo o reino em toda a Bíblia e é possível perceber aqui que Deus tem para essa figura adâmica, que Deus tem para esse Abraão, através de quem Deus está começando um plano de redenção maravilhoso, que vai culminar em Jesus lá na frente. Deus tem para este povo uma terra. Para o povo que Deus vai criar em Abraão, Deus tem uma terra. Então Deus está se relacionando com o homem e com o homem dando a esse homem um relacionamento com a terra, de zelo com a terra, de cuidado com a terra. E a gente pode perceber, por exemplo, que aqueles que se afastam de Deus têm relacionamentos descompensados com a terra, né? A gente pode olhar que o Adão caído, a princípio, amaldiçoou a terra, né? Por causa do pecado de Adão, a terra há de ter, a partir de seu pecado, espinhos e abrolhos. A gente pode ver que depois, a próxima geração, que nós temos o Abel justo, temos o Caim maldito, que depois de seus pecados é amaldiçoado e a terra agora não lhe responde mais. E além disso, ele é andarilho sobre a terra, é um vadio. E além disso, quando ele para em um lugar, ele tenta construir na terra o seu reduto de segurança, porque não tem mais a Deus. Então ele constrói lá uma cidade e a gente pode perceber que depois de Caim, nós vamos ter lá na frente a construção de uma outra cidade, de um povo que também está afastado de Deus, que acha que pode tocar o transcendente com a sua própria obra, que pode fazer fama através de sua própria obra. Essa cidade é Babel. Então há sempre uma relação do homem com a terra. Às vezes, essa relação sem Deus é uma relação terrível. É uma relação que busca segurança na terra, que busca se significar a partir daquilo que constrói na terra. No outro extremo, nós temos o reino de Deus. Então, há o reino de Deus e o império dos homens, o que os homens constroem para se afirmarem, e há o reino de Deus. Deus dá uma terra, não é? Deus dá uma terra a quem ele escolhe. Deus dá uma função na terra a quem ele escolhe e abençoa. Então, há sempre uma relação do homem com a terra, mas a relação impura é de buscar fama, é de buscar segurança, é de buscar, inclusive, autonomia na terra, que é o primeiro erro de Eva, é esse, né? Seja também Deus.
cuide de você mesmo. Então, o pecado está se relacionando com a terra, buscando na terra segurança. Mas, em oposição a isso, o reino de Deus é Deus nos dando um lugar e nos dando para esse lugar como zelo. Não se busca na terra alguma coisa a não ser fazer com que a terra seja um instrumento de glorificação a Deus. E essa terra, conhecer essa terra, possuir essa terra dentro do reino de Deus, não depende das forças, como em Caim, em Babel e por aí vai. Em Deus, nós precisamos de uma revelação. A terra que eu te mostrarei. Então, enquanto no pecado, em Caim, em Babel, há um poder construído na mão do homem, no reino de Deus há um poder dependente do próprio Deus. Eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Enquanto no império dos homens a origem do poder é a própria mão do homem, que agora faz ferramentas, que faz música e por aí vai, a gente já estudou isso. No reino de Deus eu dependo totalmente de Deus, porque o poder procede de Deus. O poder que eu efetuo sobre a terra não é um poder meu, é um poder que Deus me dá para sua própria glória. Não se busca segurança nem autonomia, pelo contrário, a relação do homem com a terra que está no modelo do reino de Deus é uma relação de fé e de dependência. Ou seja, venha comigo, Abraão, e depois de andar comigo, eu te mostro a terra. Confie em mim. Relacione-se comigo. Primeiro eu, depois a terra. No império dos homens, há uma construção na terra porque lhes falta Deus. É isso. Por hoje, estudamos apenas o versículo 1. No próximo vídeo, nós continuamos a caminhada. Beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.